Olá pessoal, a turma aí do sexto ano, aqui eu sou o professor Geselberg e eu venho falar aqui uma síntese e encerrar todo o assunto de cartografia. E hoje eu vou deixar para vocês aí um tempo mais livre para vocês revisarem, fazerem os exercícios que vocês têm para fazer, tirarem as suas dúvidas, mandarem as suas perguntas, tá? E na última aula nós falamos sobre as formas de representação do relevo, que foi através das curvas de nível, né? As isolinhas, as equidistâncias. Também nós temos as formas de representação através das cores, que são muito importantes para vocês entenderem como eu enxergo, né? Como eu entendo, leio um mapa apenas as altitudes, sabendo quais são os lugares mais altos, apenas observando as cores dos mapas. Então, um exemplo, né? Eu vou colocar aqui um exemplo aqui para vocês, né? É melhor do que pintar e desenhar e mostrar aqui, né? Então vamos lá. Esse vídeo prometo fazer o mais rápido possível. Então nós temos aqui um exemplo de mapa usando as cores. E só porque eu quero fazer rápido o negócio tá emperrando, né? Para ajudar. Sacola. Vambora aqui, mano. Minha estante que já não tá mais ajudando, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Aqui nós temos então o mapa do Brasil, o mapa físico do Brasil. E esse mapa é um mapa típico de relevo, tá, pessoal? Um mapa típico de relevo que vocês estão vendo aqui. E como eu consigo interpretar esse mapa? Observando as cores, ele indica aqui as altitudes, as diferenças de altitude. Por exemplo, não sei se é possível ler aí, mas vamos aproximar aqui, vamos tentar aproximar aqui. Tentar aproximar aqui, vamos lá. Aí, você consegue ler aí, ó, pico, altitude, pico, né? Vamos ver se dá para dar zoom. Altitude do relevo, né? Vocês estão vendo aí a altitude do relevo. Eu consigo observar de 0 a 100, cor verde. De 100 a 500, o amarelo. 500 a 100, o laranja. O de 100 a 1500, o laranja escuro. De 1500 a 2000, já um bege, um laranja bem escuro, né? E de 2000 acima de 2000 metros, já um marrom, né? Um bege, ou alguns costumam falar cor bege escuro, eu vejo como marrom. Bom, observando isso, eu consigo entender quais são os lugares mais altos e os mais baixos em relação ao nível do mar. Aí eu observo o território brasileiro, vamos tirar o zoom aqui. Eu vou observar o território brasileiro e aí eu consigo perceber aí quais são as regiões onde estão as terras mais altas do território brasileiro. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então nós temos aqui na costa leste, próximo ao litoral, né, próximo ao Oceano Atlântico, uma cadeia de morros, né? A Ziza Bissaber vai chamar isso de mares de morros. Depois nós vamos dar o nome isso de Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né, Chapada da Diamantina, e tem tantas outras cadeias de morros aqui. Depois nós vamos ter as chapadas mais ao interior, a áreas de planalto no interior do Brasil. Essas áreas de morros, essas áreas de planaltos é onde nós realizaremos as principais atividades de mineração. As partes mais claras, próximo ao verde, são as áreas de planície, terras mais baixas, terras que recebem uma quantidade maior de sedimentos, né? São as regiões de planície. E para chegar a esse
modelo aqui de cores, eles tiveram que usar as curvas de nível. Pois percebam, se a curva de nível é utilizada a diferença de altitude em relação ao nível do mar, lembra da aula quando falamos de curvas de níveis? Então imagina, eu tinha a linha de curva de nível 0, depois a próxima curva de nível era de 100. Isso aqui só estava em linhas, só em linhas. Imagina isso aqui só em linhas. E tendo que representar isso só com linhas. Então imagina todo o território brasileiro utilizando linhas, a imagem ficava muito poluída. Então eles perceberam, olha, se eu pintar de verde entre o espaço de 0 a 100, da linha de 0 metros de altitude à linha de 100 metros, e nas próximas linhas eu for preenchendo os intervalos, que é essa equidistância, né? A equidistância preenchendo com cores, vai facilitar a minha vida. Daí facilitou muito a vida das pessoas que leem os mapas sabendo quais são as terras mais altas. Tranquilo? Vamos voltar aqui comigo. Até eu preparar de novo a lousa ali. Essa aula é rápida, tá? Então lembram quando nós falamos sobre as curvas de níveis, né? Então, se eu fosse representar todo o território brasileiro, eu teria, por curvas de nível, eu teria que fazer um monte de linhas. Né? Vou fazer um exemplo mais bizarro aqui, ó. 100 metros de altitude. Né? 100 metros de altitude. Aqui, 200 metros de altitude. Imagina fazendo um mapa do Brasil só com curvas de nível. Só com curvas de nível. Aqui eu vou fazer o topo com 300 metros de altitude. O topo 300 metros. Então eu começo aqui de 0 metros de altitude. Uma ilha, tá? Estamos falando de uma ilha aqui. 0 metros de altitude. Se eu fosse representar isso aqui, pessoal, olha. Aqui eu vou colocar uma cor. Pinto de uma cor aqui a outra, aqui, e depois eu faço a legenda, né? Aí eu coloco altitude e eu coloco as cores que eu vou utilizar para representar. Eu coloco de 0 aqui, 0, 100, 200, acima de 300. No caso aqui nós vamos até 200. Aí eu coloco para cada curva de nível, eu coloco uma cor e é assim que é feito um mapa de cores quando quero representar o relevo. Então ele parte da base que nós estudamos lá sobre curvas de nível. Então entre as equidistâncias, vamos lembrar, a equidistância é esse espaço aqui, ó, esse intervalo de um para o outro, né? Que eu subi 100 metros acima do nível do mar para a próxima curva de nível e assim por diante. Então são as equidistâncias. A equidistância que eu usei aqui foi de 100 metros. De uma linha para outra foi de 100 metros. Aí eu vou pintando. Outra forma de representar é o perfil topográfico. Eu mostrei, mas não fiz para vocês como se realiza um perfil topográfico. Perfil topográfico, eu vou fazer um corte. Normalmente eu faço um corte. Normalmente eu devo fazer um corte. Eu faço um corte, por exemplo, aqui. Se eu quiser, eu posso colocar os pontos cardeais, qual que é o lado leste, oeste. Eu posso colocar ponto B e ponto A. E aqui embaixo eu faço uma escala, né? Para... Aqui, gente, vamos lembrar que eu estou sem régua, tá? Considerem, entendeu, pessoal? Então aqui eu tenho 0 metros. Aqui embaixo eu tenho 100 metros. 200 metros de altitude e 300 metros de altitude. Apesar que aqui vai pegar, né? Poxa, não vai pegar. Vamos tentar. É um mapa aleatório mesmo. Só um exemplo para vocês. A luz é pequena, mas vamos lá. Na hora que eu vou querer representar, eu vou pontilhando. Ó, a linha vermelha cruzou aqui nessa linha. Essa linha, qual o valor dela? 0 metros. Então eu venho aqui, pontilho e vou até 0 metros.
Essa aqui ela cortou em qual linha? A de 200 metros. Então eu pontilho aqui e paro na altitude de 100 metros. Aqui, 200 metros a mesma coisa, até chegar no topo, 300 metros. Eu vou voltando, a linha corta de novo aqui na linha de 200 metros. Daí meu sobrinho, João Miguel, chorando aí, dando seus primeiros chorinhos de vida, 100 metros de altitude e por fim aqui no 0 metros de altitude. Aí eu faço o quê? Eu apenas pontilho. Agora eu consigo então ter o meu perfil topográfico. Deixa eu fazer um negocinho aqui antes que o pessoal reclame, antes que o pessoal pire. Vamos lá. Perfil topográfico. Então aqui nós temos as curvas de níveis, que pode ser a base para a representação de cores e o perfil topográfico. Tá? Tranquilo? E claro, eu devo interpretar também as curvas de níveis. Eu vou ter exercícios e é claro que isso aí vai ser mais em vestibular, quando alguém quer fazer um exercício para complicar a sua vida. Mas eu não vou. Um dia vocês vão, o professor explicou isso para mim. Por exemplo, para encerrar, hein, gente? Que formato vocês acham que é isso aqui? Que desenho, que perfil, que relevo seria isso aqui? Que forma de relevo seria isso aqui? Observando só as curvas de níveis. Vou colocar o fundo aqui, o ápice lá. O fundão. Já dei a dica, né? Já dei a dica, o fundão. Ou seja, aqui nós temos uma área de descida, né? As curvas de nível aqui estão representando que é uma precipitação. É um buraco. Vou falar que nem um chave, é um furaco. Então eu preciso também interpretar as curvas de nível e saber, ó, isso aqui é uma área de descida, um buraco aí, professor. E eu posso depois fazer outras curvas de níveis e beleza. É muito rápido. Eu vou deixar hoje para vocês colocarem os exercícios em dia, para vocês fazerem revisão, tá? Vocês tirarem suas dúvidas, beleza? E até mais. Olha o gato ali, mano. Eu esqueci de virar aqui. É a gata, a minha gata. Dorme toda noite comigo. Né? Toda noite. Tem uma gata na minha cama aqui. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e bons estudos.